pior vida que eu já tive, tenho 49 anos, foi quando eu estive nas drogas. Eu nem consigo falar. Shalom, queridos, aqui quem vos fala é vosso servo, o apóstolo Carlos Verde. E no programa de hoje, a segunda parte, na qual nós estávamos ministrando na semana passada, da prisão ao palácio, com meu irmão e amigo Carlos Wegener, diretamente aqui da cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul. Portanto, não saia daí, porque eu já volto. Estamos de volta com o programa Sala de Cura. Antes de nós finalizarmos, concluirmos a nossa conversa que iniciou-se na semana passada, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, acione o sininho para que você receba as informações toda vez que a nossa programação for ao ar. E também deixe teu like e compartilhe a nossa programação, porque o nosso objetivo é alcançar o maior número de vidas aqui no planeta Terra. E agora, vamos iniciar o bate-papo com o irmão Carlos Wegener. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo e uma boa tarde. Na semana passada, nós falamos acerca de escolhas, né? Você que não acompanhou o programa da semana passada, no final desse vídeo vai estar ali o card na tela final para você acompanhar a primeira parte do programa Sala de Cura, com o irmão Carlos Wegener, aqui diretamente de Teutônia, do estado do Rio Grande do Sul. E na semana passada eu mencionei que o irmão Carlos, ele foi um dos maiores assaltantes de banco do estado do Rio Grande do Sul, passou pelo inferno, né? Passeou no inferno, morou no inferno, passeou ou morou no inferno? Eu acho que todos juntos, eu acho. Primeiro foi passear, depois foi passar uma temporada e depois morou. Depois morei. Morou no inferno. E o cobertor, a idolatria, o vício, né? Vamos falar um pouquinho sobre o vício em drogas. Era o teu cobertor, né? Foi aonde, depois que eu estive que eu fiquei na cadeira de roda, né? Fiquei paraplégico, foi aonde eu consegui encontrar um refúgio, tipo, para mim. Achei que encontrei um refúgio, mas na verdade eu encontrei o pior dos mundos. Foi o pior dos mundos, a pior vida que eu já tive. Tenho 49 anos, foi quando eu estive nas drogas. Eu nem consigo falar. Eu sei que até para escrever o livro, para narrar os fatos, né, foi muito difícil para o irmão Carlos, porque eu que estava escrevendo o livro, eu entrei na história dele e realmente eu posso dizer que aqui do meu lado não está qualquer um. Aqui do meu lado está alguém que merece todo o nosso respeito. Amém. Por quê? Porque ele esteve no Hades, ele esteve no inferno, ele morou no inferno, ele andava de braços dados com Satanás e hoje ele está aqui. Por quê? Porque ele se posicionou e ele decidiu em Cristo Jesus. Mas quando eu falo se posicionou em Cristo Jesus, muitas vezes a gente diz que muitos vão pela dor. Você veio para Cristo pela dor, por aquela situação que você estava vivendo, ou porque você queria um novo estilo de vida, porque você se apaixonou por Jesus. Como é que foi a tua conversão? Agora é uma pergunta bem delicada mesmo, apóstolo, porque na verdade quando eu conheci toda a Bíblia, que eu li a Bíblia, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por Jesus. Jesus me pegou por dentro de mim e eu não tinha mais. Eu já no crime, nas noitadas, nas baladas, eu falava de Jesus, às vezes muito louco. E eu falava de Jesus. Então eu comecei a perceber muitas vezes que eu não conseguia mais abandonar Jesus. Certo
eu vim pela dor. Eu conheci Jesus por inteiro pela dor. Eu costumo dizer assim, Carlos, que Jesus ele tem 3 tipos de tratamento, ele tem 3 formas de nos chamar a atenção. A primeira é um exemplo bem simples para a pessoa entender como Jesus age. Para chamar a nossa atenção, primeiramente ele nos dá uma beliscadinha, sabe aquela beliscada? A segunda forma que o Senhor nos chama a atenção é jogando uma pedrinha, nos dando uma pedrada, doeu um pouco. E a terceira forma com que o Senhor chama a nossa atenção é quando Ele permite nós irmos por uma sala de um hospital, um bloco cirúrgico, para passar por uma cirurgia sem anestesia. Aí você imagina passar por uma cirurgia sem anestesia. Ou seja, você passou pelos 3 processos, né? Presumo eu. O beliscão, a pedradinha para te despertar e o tratamento mais profundo, que é o tratamento doloroso, aquela cirurgia sem anestesia. Você passou por isso. Passei por isso e como o apóstolo está falando, é uma grande verdade. Jesus nos chama a atenção. Ele nos dá não vai por aí, se liga um pouco. Porque a primeira vez eu capotei um carro uma vez, vou contar um pouquinho, e eu jurei, cheguei em casa, eu capotei o carro na serra, na época não existia telefone, eu capotei o carro 6 tombos, perca total, eu tirei as 2 clavículas fora, e eu cheguei em casa, minha mãe já sabia, sem existir telefone, ela estava ajoelhada, orando e chorando, e eu jurei, me joelhei, orei com ela e chorei e prometi que eu nunca mais. Essa foi o primeiro beliscão que Jesus me deu. Depois ele me deu um segundo beliscão. Eu levei muitos tiros. Muitos. E não pegou um tiro em mim. Muitos tiros de rajada num carro. O carro ficou... Estava para olhar de um lado para o outro, apóstolo. Então foi o segundo. Eu não vim. E o terceiro, pela dor, está aqui. A palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ali diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O próprio Senhor, na sua palavra, ele diz que, ele deixa claro que ele não olha para o que nós fomos lá atrás. Amém. Né? E sim pelo que nós somos hoje. E hoje você é uma referência aqui em meio a essa sociedade. Né? Graças a Deus, gente, que Jesus não olha para o nosso passado. Porque se Jesus olhasse para o nosso passado, misericórdia, né? E lamentavelmente, a igreja, eu não vou dizer o contexto geral, né? Não vou generalizar, mas muitos hoje dentro da igreja, eles costumam apontar muito, né? Ser pessoa juiz, se colocar no lugar do justo juiz. Medite lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Você vai entender o que a palavra de Deus está dizendo, né? Eu costumo dizer que o verdadeiro crente, né, aquele que crê em Cristo Jesus, é aquele que no mínimo já passou por uma rajada de fogo, porque ele aprende. Irmão Carlos, para nós finalizar aqui esse bate-papo, eu levei muitos tiros. O carro dava para enxergar de um lado para o outro, todo perfurado. O carro tinha mais de 100 tiros do carro e eu não peguei nenhum. Essas 2 vezes eu prometi para Deus que eu ia parar. E eu menti para Deus. Eu menti para mim mesmo. A terceira vez é isso aqui. Daí ainda eu fui teimoso. Achando que não, eu não entendo, porque o inimigo te pega às vezes com uma força tão grande que ele te cega
que ele não faz tu ver que Cristo é a vida, que Cristo é a saída, que Jesus é a cura. Qual era o propósito de Deus na vida de José? Era que ele passasse por tudo aquilo para ser um instrumento nas mãos de Deus. Da mesma forma Deus permitiu você passar pelo Hades, você passear pelo Hades, você morar no Hades, você andar de braços dados com o mal, e porque Deus ele queria que você passasse, era necessário você passar por aquele processo. E então qual é o projeto hoje na tua vida? Vamos falar um pouquinho acerca desse projeto antes de Cristo e a tua história. Tá. Né? Como você vivia. Mas eu quero que você fale, irmão Carlos, você imaginava um dia ser protagonista de uma história literária? Não. Eu pensava que eu não ia ter vida, que a minha vida não ia ser longa. Eu pensava que, assim, como que eu me entreguei realmente para os braços do inimigo, como se fala, e realmente eu me entreguei, eu pensava que para mim tanto fazia, morrer ou viver, era lucro. Ou seja, eu estou aqui fazendo hora extra e já era. O que passa no teu coração hoje? Porque você vai estar deixando um legado, né? Um legado dentro de uma história literária, né? Vai se passar 10, 15, 20 anos e a tua história vai estar ali sendo contada. Amém. Como é que você se sente com esse projeto? Eu sinto assim, que como o apóstolo usou José, eu sinto que Deus tinha esse propósito na minha vida. Hoje eu consigo enxergar que Deus tinha. Entender mais, porque assim, ele me conhecia e ele sabia a força que tinha dentro de mim, o leão que tinha dentro de mim. Então, para passar por onde eu passei, muitos não sobreviveram. Eu conheci muitos que não estão mais aqui. Mas esses tinham Cristo Jesus em suas vidas? Não tinha. Eu também não tinha nessa época. Claro. Mas eu passei. Eu consegui passar por tudo aquilo ali. Mas se eu ir contar, passa de centenas. Então, eu estou aqui porque Jesus me escolheu. Tenho certeza disso. E eu me entreguei para Jesus. Eu não estou por meio termo. Nada me compra. Nada me traz assim vontade. Eu não tenho vontade de droga. Eu não tenho vontade de crime. Eu não tenho vontade de prostituição. Eu perdi tudo isso. E porque quando eu deixei, eu disse assim, eu era um cara honesto no crime. E com Jesus, gente, vocês não fazem ideia. A minha honestidade com Jesus. Eu não preciso falar, mas ele é testemunha do que eu estou falando. Me explica essa parte aí. Eu entendi, mas explica para eles ali. Como é que é? O que é ser honesto com o crime? Você era mais fiel com as suas atitudes em relação ao crime do que as coisas de Cristo? É mais ou menos isso? Na época eu era totalmente fiel ao crime. Porque se tu não é fiel, vamos supor que eu e você vamos no mercado e chegamos lá na porta do mercado, você me dá o teu dinheiro e nós unimos um dinheiro. E eu entro no mercado e faço as compras e trago. Sei tanto. Mas eu não apareço com a nota. Isso não é uma sinceridade, né? Então temos que apresentar a realidade, a verdade, mesmo no crime. Porque se tu não for honesto, amanhã depois tu vai ser pego numa armadilha. Quantos tiros mais ou menos você tem no teu corpo? Eu tenho 6 ou 8. 8, eu acho, né? 8 tiros. Eu tenho 6 balas dentro do corpo. Uma na barriga, uma na perna e uma na coluna. Fora os outros daí, tiros que passou, tiro que rasgou, tiro que... Ou seja, verdadeiramente você era um instrumento do mal aqui na Terra. Sim, eu me entreguei, eu participava de outras religiões, eu andava com guias, eu me integrei no crime e eu achava que eu era o cara. Como muitos jovens hoje,
acham que são o cara, porque tem uma corrente, porque tem um tênis da Nike, porque isso, porque aquilo, porque tá parangueiro. Gente, parangueiro não é traficante. E sai dessa, porque além de parangueiro, ninguém vai deixar você crescer no crime. Você vai sempre ser um parangueiro. E você vai morrer e eles não vão morrer, os grandes não vão morrer. E você que está ali na biqueira, você que está ali de frente, você é o alvo. Você sempre é o alvo. Não vai achar que você vendendo umas buchinhas, você é o cara, você é mais do que ninguém, você não é mais do que ninguém. Você foi viciado, você foi traficante. O que eu ouço muito lá fora, irmão, é que todo o usuário, ele tem uma vida sem volta. Mas eu tenho aqui na minha frente aqui alguém que voltou, né? Você voltou das drogas, né? Tivemos um probleminha técnico na gravação do nosso programa e vamos finalizar por aqui, depois desse bate-papo com o irmão Carlos Wegener, que nos contou um pouquinho da sua história, da prisão ao palácio. Então, eu agradeço ao irmão Carlos Wegener, a sua esposa, a irmã Sandra, a toda a sua família que nos receberam com muito carinho, muita honra aqui em Teutônia, no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, foi um privilégio ter estado aqui com vocês e fique ligado no nosso 100º programa Sala de Cura. Nos próximos dias, espalhe essa notícia que Jesus ainda opera milagres. Que Deus abençoe e tchau, tchau.